Boa tarde a todos. Vamos lá iniciar mais uma correção da aula de hoje. Vou iniciar aí com a correção do conteúdo referente à educação no trânsito. A atividade de educação no trânsito, a gente está falando aí das principais causas de acidentes no trânsito. Então, a gente tem esses dados aí estatísticos que mostram as causas que mais acontecem referente a acidentes no trânsito. A gente tem aqui 23,4% de atenção, tem desrespeito com 30,3% e outras causas com 41,7%. Tá? Então, qual é a principal causa de acidente no trânsito? Tem outras causas, né, com 41,7%, mas tem principalmente também atenção e desrespeito. São as principais causas. A gente tem também, na letra B, quais os outros fatores considerados para o desrespeito aí no trânsito. Então, a gente tem todos esses aqui, que é responsável por 30% aí das causas de acidente. Então, velocidade incompatível, ultrapassagem devida, ingestão de álcool, desobediência da sinalização e não guardar a distância de segurança. Ok? Aí embaixo a gente tem falando aí sobre o consumo de bebidas alcoólicas e a direção. Então, a gente tem aqui, nessa pesquisa, o mapa do nosso país, onde tem a porcentagem da quantidade de pessoas que confirmaram ingerir bebidas alcoólicas antes de dirigir. No nosso estado, no Nordeste, a gente tem 29,4% de pessoas que disseram que sim, que já consumiram álcool antes de dirigir, sendo que 32,2% foram homens e mulheres apenas 13%. Então, quando a gente olha aqui para o estado, para o país brasileiro, qual é a região onde mais pessoas admitiram que consumiram bebidas alcoólicas antes de dirigir? Então, a gente tem 29,6% aqui, a população centro-oeste, a região do centro-oeste foi onde a população mais admitiu que já consumiu bebidas alcoólicas. Quando a gente compara entre homens e mulheres, a gente vê que por essa estatística que 68% de homens já admitiram consumir bebidas alcoólicas antes de dirigir. Então, esses dados é muito alarmantes. A gente precisa ter responsabilidade sobre a direção, né? Quem conhece aí pessoas que dirigem, né? A gente precisa sempre estar auxiliando para que essas pessoas não façam uso de álcool antes de dirigir. E nós também, vocês que serão futuros motoristas, ou inclusive também pedestres, a gente tem que também estar sempre passando e tendo consciência de que álcool e direção não combina, ok? Vamos lá para a aula de matemática com a correção. Na aula de matemática, a gente basicamente viu dois conteúdos, tá? A gente, na verdade, está frisando sobre a questão, novamente, do uso dos números quando a gente vai separar em unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar, ok? Então, toda vez que a gente vê um número, a gente tem que lembrar dessa divisão que existe. E, além disso, a gente viu aí que existem símbolos que vão representar se esse número ele é maior ou se esse número ele é menor. Deixa eu só pegar aqui o livro, que no livro de vocês tem representando isso aqui. Então, aqui, ó, é possível indicar a comparação dos números usando esses símbolos. Então, quando a gente tem a boca aberta para a direita, eu tenho menor que. Quando a gente tem a boca aberta para a esquerda, maior que. Então, a gente, por exemplo, tem um número aqui, 36.091. Ele é, então, maior que 17.267. Ou 17.267. Ele é menor que 36.091. Ok? Então, a boca aberta para a direita menor que, boca aberta para a esquerda maior que. E a gente também tem o igual, que é quando os números eles são iguais.
Então, a gente utiliza esse símbolo, tá certo? Aí, vamos lá. Aí, na atividade, ele pediu para a gente utilizar, então, os símbolos, né? Maior que, menor que e igual. Então, vamos lá. Aqui a gente tem 25.671 e 26.713. Então, eu logo estou observando que 25, ele é menor que 26.000, ok? A gente sempre observa logo essa primeira colocação dos números. Se a gente vê que são iguais, a gente passa para a próxima casinha, para ver, então, se é maior ou menor. Eu tenho aqui 89.637, ele é maior que 89.124. Eu tenho 91.283, ele é igual a 91.283. Eu tenho 34.178, ele é menor que 34.821. Eu tenho 23.716, ele é maior que 11.284. Eu tenho 12.975, ele é menor que 21.975, ok? Então, numa maratona, os atletas recebem o número de acordo com a ordem de suas inscrições. Aparecido recebeu 18.526, Gabriel 18.311 e Lucas recebeu 18.397. Quem se inscreveu nessa prova primeiro? A comparação entre Lucas e Aparecido. Eu tenho Lucas com 18.397, eu tenho Aparecido com 18.526. Quem foi que se inscreveu primeiro? Lucas. Ok? Ele tem uma colocação menor do que a de Aparecido. Entre Lucas e Gabriel, eu tenho Lucas aqui em 18.397 e Gabriel em 18.311. Quem foi que se inscreveu primeiro? Nesse caso aqui, eu tenho, então, Gabriel. Lembrando que, assim, né, a gente sabe que é como se fosse uma ordenação aí. Então, eu tenho, por exemplo, eu tenho primeiro, segundo, terceiro. Então, se uma pessoa ficou em primeiro lugar, logicamente ela ficou em uma colocação melhor do que quem ficou em segundo. E assim consecutivamente. Nesse caso aqui é uma ordem crescente. Então, quem fica para trás tem uma colocação, entre aspas, pior do que quem está na frente. Por isso que nesse caso aqui, a gente tem os números que teve uma colocação melhor do que quem ficou com um número maior. Vamos lá. Aí a gente tem uma tabela da maratona e tem o número de inscritos. A gente tem aqui de 2014 a 2017, na letra A. Qual desses anos a maratona teve o menor número de inscritos? A gente já observa aqui, nas duas primeiras casinhas, qual foi o ano que teve o menor? 2016. Qual foi o que teve maior? 2014. Aí a letra C. Qual é a ordem do algarismo em que define se houve mais inscritos no ano de 2015 ou no ano de 2017? Qual é a ordem do algarismo? A ordem do algarismo é unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar. Quando eu olho um número, como é que eu preciso observar? Qual é a casa que eu preciso observar? Que define se houve mais inscritos entre 2015 e 2017. Então, ele quer saber esses dois números aqui, 34.000 e 32.000. Eu tenho dezena de milhar, que é o número 3. Eles são iguais. Eu tenho como saber apenas pela dezena de milhar quem é que teve o maior número de inscritos? Não, eu tenho que ver na próxima casa. Então, a próxima casa ela é a unidade de milhar. Eu tenho 4 e eu tenho 2. São iguais? Não. Logicamente, 4 ele é maior do que o 2. Então, é na casa unidade de milhar que eu consigo detectar quem é que houve o maior número de inscritos. Então, é na unidade de milhar, ok? Não é o número. Teve gente que colocou o número. A gente não quer saber o número, a gente quer saber qual é a casa, né? A ordem do algarismo que representa isso.
Aí tá pedindo para a gente escrever em ordem crescente, usando o símbolo, o número de inscritos desse quadro Anos da Maratona. Então, a gente tem aqui, ó, 28.986, ele então é maior que 32, menor, desculpa, que 32.871, e ele é menor que 34.873, que é menor que 36.003, ok? Aí embaixo a gente tem então a reta numérica que vai então representar as dezenas de milhar. Então a gente tem 0, tem 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 70.000, 80.000 e 90.000. Então a gente tem que escrever aí qual é a dezena de milhar que representa, que está mais próximo dos números que estão nessas questões aí. A gente, então, tem 12.987, fica entre 10.000 e 20.000. 81.349, fica 80.000 e 90.000. 31.826 fica entre 30.000 e 40.000. 55.698 fica entre 50.000 e 60.000. 37.194 fica entre 30.000 e 40.000. E a letra F, 67.249, fica entre 60.000 e 70.000. Ok, aí então é para ver a dezena de milhar. Vamos lá. Embaixo aí fala referente os ginásios brasileiros e a quantidade de lugares em suas arquibancadas, ok? Então a letra A pergunta o nome do ginásio com mais lugares e o nome daquele que tem a menor quantidade. Então eu olho logo esse número, olho a casinha de dezena de milhar e de unidade de milhar, já que eu estou falando nesse tipo de quantidade. Então, tem o Mineirinho, que tem 25.000 lugares, e o Birapuera, que tem 11.000 lugares. A quantidade de lugares nas arquibancadas do ginásio em ordem crescente. Crescente, então, é do número menor para o número maior. Eu tenho 11.000, 12.000 e 25.000. Aí pergunta, quais são os antecessores dos números que aparecem na tabela? Qual é o antecessor de 25.000, 24.999? Qual é o antecessor, então, de 12.000? 11.999. Qual é o antecessor de 11.000? 10.999. Ok? Então, por hoje é só. Eu sei que é um conteúdo um pouco complicado, extenso, mas nada que bastante leitura, assistir as correções, não façam com que a gente entenda. Então, é importante que vocês prestem atenção, assistam as correções para que vocês compreendam os conteúdos, ok? E assistam também as videoaulas, porque toda vez que eu proposto uma videoaula é porque eu sei que vai ser conteúdo novo e que nas videoaulas vão sanar algumas dúvidas, tá certo? Cheiro para vocês, até amanhã.